Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de ciências. O tema da nossa aula é características dos animais. Eu sou a professora Lilian e te convido para a aula de hoje. Vem comigo, galerinha. Observem essa imagem aqui. O que vocês estão observando nessa imagem? Nós temos aqui dois animaizinhos que vocês conhecem, vocês estão acostumados a ver, que é a onça e a capivara. Bom, o que vocês podem perceber nessa cena? O que será que está acontecendo aqui? Dá a impressão de que a capivara está fugindo da onça. Por que será? O que vocês acham que está acontecendo aqui nessa cena? Bom, a onça é um animalzinho que se alimenta de carne, então ela é chamada de carnívora. Ela corre atrás de outros animais para se alimentar. No caso, a capivara é um animalzinho que se alimenta de plantas e ela é chamada herbívoro. Então, ela estava ali na natureza buscando a sua alimentação e de repente vem o seu predador, a onça. O que é predador, professora? Bom, é um animal que vai caçar o outro animal para se alimentar. Quais serão as semelhanças entre esses animaizinhos? Bom, se locomovem de quatro patas, têm pelos na sua pele, mas tem essas diferenças da alimentação. Então, quando a gente pensa nos animaizinhos, a gente sabe que eles nascem, alguns vão se reproduzir e outros morrem. Então faz parte dessa alimentação e da vida. E aí a alimentação da onça muitas vezes vai acabar encerrando a vida da capivara. Bom, e o ser humano? Será que o ser humano precisa fugir do seu predador? O que vocês acham? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. No início, há muitos e muitos e muitos anos atrás, o homem era considerado primitivo e um caçador-coletor. Por que isso, professora? Porque ele pegava os animaizinhos, caçava para sua alimentação e coletava também frutos e raízes. Mas com o passar do tempo as coisas vão evoluindo e hoje o ser humano tem outra maneira de buscar a sua alimentação, né? Vocês vão continuar aprendendo sobre isso na aula de história, na aula de geografia, falando sobre a agricultura, sobre a pecuária. Continue assistindo às aulas. No nosso próximo slide, nós vamos ver as semelhanças e as diferenças entre o ser humano e alguns animaizinhos. Olha aqui essas imagens que vão aparecer para vocês. Eu trouxe aqui também para vocês irem observando conforme vocês têm no slide, mas eu trouxe aqui para ficar bem próximo do que nós estamos vendo e conversando. Gente, quais as semelhanças que vocês poderiam falar entre essas duas crianças e esses animaizinhos? Talvez vocês fiquem pensando, como assim semelhança? Bom, o ser humano, ele tem a capacidade de se comunicar através da escrita e da fala, da linguagem, não é mesmo? Já os animaizinhos têm outras formas de viver. Mas o que nós podemos dizer? Todos esses animais aqui, porque o ser humano também é um animal, eles se locomovem. Tem algumas semelhanças, porém a locomoção é diferente. Olha só, o papagaio, ele pode chegar a 33 centímetros de altura. O gatinho doméstico, a uns 30 centímetros. Agora, as serpentes, elas podem chegar até 100 centímetros.
Essa é uma coral verdadeira, ela pode chegar até 40 centímetros. Mas a natureza tem muitas coisas e muitas mudanças, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui na nossa aula falando sobre os animaizinhos. No nosso próximo slide, nós vamos perceber como esses animais se locomovem. Bom, tem alguns animaizinhos que não vão se locomover, como os mexilhões e a anêmona. Eles ficam presos, parados, mas a anêmona, ela tem esses tentáculos que se movem e vão buscar os predadores para sua alimentação. E agora, olha só, a serpente que nós já falamos e o macaco-aranha. O macaco, ele usa todos os seus membros para se locomover, inclusive a cauda. Ele pode chegar até 60 centímetros de altura, sem contar a cauda dele, tá bom, galerinha? Existem serpentes diferentes, de várias formas, que podem chegar até 2 metros. Isso mesmo, é muita informação, não é mesmo? Bom, olha aqui, gente. Essa é a medusa e ela pode chegar até 2 metros. Como que ela faz? Ela contrai o seu corpo, ela junta água e solta esse jato de água e aí ela se locomove lá no mar. Então, nós podemos perceber que a locomoção é diferente, porém, todos os animaizinhos, a grande maioria, vão participar desta locomoção. Bom, olha só, andar e correr, nadar e voar são exemplos de locomoção. Vamos ver aqui no próximo slide algumas pegadas. Será que vocês conseguem observar os animaizinhos que estão aqui nesse slide e identificar quais são as pegadas que eles deixam? Olha só, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Por que é que eles deixam essas pegadas? Porque eles estão forçando os seus membros para se locomover. Olhando o jabuti e a tartaruga marinha, como você percebe que são esses membros? Será que são iguais? O que vocês conseguem observar aí? Bom, uma dica é que a tartaruga marinha, as nadadeiras parecem com remos, então auxiliam a nadar nessa locomoção. Vamos lá para o nosso próximo slide, galerinha. Vamos falar sobre a nossa tarefinha. Eu sei que é muita informação. Aí vocês vão olhar e falar, professora, eu não vou conseguir fazer a cruzadinha. Não tem problema, vocês podem apenas fazer as respostas com base na aula de hoje. No seu livro de ciências tem esse assunto. Você pode procurar aí que você vai encontrar sobre a locomoção dos animais, as características, e aí vocês vão conseguir descobrir quais as respostas que vocês vão colocar aqui. Se você se esforçar bastante, você consegue até desenhar a cruzadinha usando o quê? A régua, que nós já falamos sobre isso na aula de matemática. E nós vamos continuar estudando e nos esforçando. Então, galerinha, falando sobre a aula de hoje, um pouquinho das características, vocês vão pesquisar aí na casa de vocês também, se vocês conhecem outros animaizinhos que se alimentam só de carne, que são carnívoros, só de plantas, que são herbívoros, ou dos 2 tipos de alimentação. Então, fica a dica de hoje, dessa aula muito interessante. Lembrando que nós não estamos de férias, é quarentena, todo mundo se cuidando, lavando bem as mãozinhas com água e sabão. Se tiver que sair, usar álcool e gel e usar a sua máscara. Se cuidem, galerinha, logo logo estaremos juntos e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.